Abra comigo a palavra de Deus em Hebreus 12, 14. Nós vamos falar, é um tema que nem João 10, 10, fala assim, né? O ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus falou assim, mas eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Então, tem muitas pessoas assim que vem um prega uma coisa, vem outro prega outra, vem outro prega outra, e pessoas que já passaram e ficam ouvindo às vezes muitas palavras, e aí acaba confundindo se você não tem aquela sequência, né? Por exemplo, eu vejo pessoas falando o seguinte, olha, cada um tem uma forma de entendimento, fala assim, olha, a pessoa, para subir no púlpito, ela tem que ser assim, passada para poder falar. Se ela tiver uma manchinha assim, ela não pode. É lógico que não pode, mas assim, o pecado, nós aprendemos que nós que estamos em Cristo, Cristo morreu pelos nossos pecados. Se alguém cometeu um pecado, né, que nós somos pecadores, você tem a consciência do pecado, você já se arrepende. Então não há mais condenação. Então, mas tem pessoas que ficam carregando, às vezes, um fardo pesado. E hoje, a palavra do Senhor, ela vai nos dar assim, hoje nós vamos falar assim, vivendo no favor de Deus, né? É uma palavra maravilhosa que o Senhor me deu a semana inteira, estudando, mergulhando, né, entendendo o propósito dessa mensagem aqui para a nossa igreja. E traduzindo, você tem na igreja pessoas que têm uma vida abençoada e outros têm uma vida abençoada, né? Então, a palavra assim, fazendo um trocadilho. Então, lutas, tribulações, todo mundo tem. Né? Jesus falou assim, olha, tem de bom ânimo, né? No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Eu venci. Então, ou seja, as nossas lutas já foram todas vencidas. Então, nós não vamos assim falar que você está aqui na nossa igreja, que agora acabaram-se as lutas, porque não é verdade. E elas vêm, mas o importa é como é que você passa pelas lutas, né? Então importa como é que é a sua vida, como é que você está preparado, porque Deus, Ele nos deixou a palavra, né? E a palavra é poderosa, ela nos dá força, o Espírito Santo vem nos dirigir para que a gente possa estar firme no Senhor. Então, hoje nós vamos falar assim, a diferença, você vai, durante a ministração da palavra, você vai fazendo uma leitura da sua vida cristã, se você é um crente abençoado ou bençoado, né? Então vocês vão entender aqui o trocadilho. Hebreus 12, 14, o que diz aí? Diz assim, todo mundo, né, com a Bíblia aberta, né? Diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, repetindo, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, muitas pessoas param aqui nessa parte, porque o outro já é um outro versículo, só que esquece que tem uma vírgula e não um ponto. Então, não terminou a frase aí. Então, seguindo, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós como igreja somos muito gratos, meu Deus, por estarmos aqui na tua casa nessa noite. Esse dia, Senhor Deus, que nós estamos aqui, como dissemos, agradecidos por já termos adorado o Senhor com o nosso louvor, que Ele seja recebido aí no Teu trono, Pai, como um aroma agradável. Agora, Pai, nós queremos adorar o Senhor com os nossos ouvidos, Pai. Nós queremos agradar o Senhor com nossa atenção, Pai. Nós queremos, Senhor Deus,
abrir o nosso coração para que o Espírito Santo venha ministrar em nosso coração essa palavra que o Senhor preparou para essa noite, Pai. E eu, como pregador, Senhor Deus, dou plena liberdade para que venha do Teu trono a unção do Espírito Santo, Pai, que Ele venha falar, não eu, mas o Senhor fale. Importa que eu diminua para que Tu cresça, Pai. Nós queremos, Pai, sair nessa noite acrescentado, Pai, da fé. Que nós saiamos daqui, Senhor Deus, com revelação da Tua palavra, que ela venha ser rema em nossa vida, que não seja mais um culto, Pai, mas nós tenhamos aqui crescimento, entendimento da palavra e possamos viver aquilo que o Senhor vem nos ensinar nessa noite. Fala, Senhor Deus, que nós ouvimos em nome de Jesus. Amém. Bom, então a primeira coisa que nós queremos refletir aqui, irmãos, é que quando fala assim, ó, seguir a paz todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então é verdade, né? Se nós não tivermos paz, né, nós não vamos estar dentro daquilo que Deus nos enviou Jesus, que é o príncipe da paz. Ele nos dá uma paz que a gente não entende, transcende todo o nosso entendimento, mas nós temos que buscar a santificação. Isso, ser santo porque o Senhor é santo. Isso é uma verdade muito importante que nós temos que buscar. As pessoas que vêm para a igreja, que às vezes não tenham uma vida, uma orientação da palavra, Deus começa a corrigir, né? A gente sempre diz assim, né? Ó, venha como está, mas só que Jesus não aceita você ficar como você está. Ele vai querer trabalhar a sua vida. E você, sendo maleável, você sendo obediente à voz do Senhor, a sua vida vai se moldando. E nós, como pastor, a maior alegria nossa é ver as pessoas tendo uma vida moldada na palavra, né? Um padrão santo. Porque tem muitas pessoas, por falta de conhecimento, têm um padrão profano contra a palavra de Deus, atitudes condenáveis, abomináveis ao Senhor. Então, a questão da santificação é uma questão muito importante, né? Que nós temos que buscar a santificação. É um propósito maior que nós temos, aqui a primeira salvação, que nós, tendo a fé que nós temos no Senhor, como Senhor e Salvador, nós temos a salvação, que é a justificação, mas nós temos que buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Agora, vírgula, não para por aí. Muitas pregações param aqui e fica assim, tem que buscar a santificação, você tem que ser santo, né? E fica um peso, aquela pessoa tem uma dificuldade e fala, eu não sou santo o suficiente, quem sou eu para participar da ceia do Senhor? Quem sou eu para... Às vezes você dá a oportunidade para a pessoa falar, fala assim, não, pastor, eu não posso subir aí não. A pessoa está com uma carga que ela entende que se ela subir aqui em cima, Deus vai mandar um raio, vai fulminar, como era lá quando você entrava no Santo do Santo, né? Naquele lugar que só podia entrar o sumo sacerdote. Então, o que nós estamos falando? Pastor, está abrindo a guarda? Não, eu estou querendo dizer que a palavra que vem a seguir, é importante que nós entendamos que ela fala assim, atentando diligentemente, para que ninguém seja faltoso. Faltoso com o quê? Separando-se da graça de Deus. Então, nós vamos falar o seguinte, a maior preocupação nossa é estarmos fora da graça de Deus. Esse é o ponto importante. Essa é a parte que vocês vão entender na ministração dessa noite. Que ninguém seja faltoso como? Separando-se da graça de Deus. Então, nós já falamos aqui que o homem, por si só, ele não consegue, não consegue entrar na presença de Deus. O homem, por si só, pelos pecados que pela natureza pecaminosa, nós não conseguimos, né? Muito menos entrar na glória. Mas Jesus, quando nós temos Jesus, Ele se fez justo em nosso lugar, Ele nos perdoou, Ele morreu pelos nossos pecados, todos os pecados que você cometeu e o que você ainda vai cometer já está pago a conta. Basta você crer, né? Basta você crer, crer no quê? Então, crer que aquele ato de Jesus na cruz
né? O sangue derramado de um justo já te purificou, já deu condição para você, crendo, sua conta já está paga. Então, primeira coisa, então, não podemos separarmos da graça de Deus. Por quê? É pela graça que somos salvos. Então, nós estamos falando, você não é salvo pela santidade. Alguém é salvo pela santidade? Tem que ser santo, porque se você não for santo, você não vai ser salvo. É assim? Ou então, você é salvo pela sua obediência. Não obedeci, então não estou salvo. Não, você é salvo pela fé. A essa graça, a fé aonde? Na graça, né? O que é graça? Favor imerecido. Graça. Você não merecia. Você não fez nada por merecer. Aí eu, por exemplo, resolvi dar um presentão pro irmão Sandro, um exemplo. Falei assim, pastor, o que eu fiz para merecer? Nada. Mas eu estou dando um presente. Aí, se você fala assim, eu não mereço, tá, então você vai deixar de receber aquele presente que é pela graça, não pelo que você fez. Então, o que nós queremos deixar bem claro aqui? Você não é salvo pela sua santidade. Então quer dizer que eu não preciso ser santo? Não estou dizendo isso. Então vamos devagar aqui, para a gente não fazer trocadilho. Você não é salvo pela sua santidade. Você é salvo, também não é salvo pela sua obediência. Mas você é salvo pela fé, né? Porque você creu na graça. Que graça? No presente que Jesus deu para você. Que Ele pagou a sua conta. Que você não tem mais pecado. E por você receber aquele presente, pela graça, sois salvo. Não é pela sua santificação, não é pela sua obediência que você foi salvo. Por quê? Quando Jesus morreu por nós, você não tinha obedecido ainda. Você não tinha santidade nenhuma. Jesus pagou a nossa conta quando nós ainda éramos assim, inimigos da cruz, né? Então o que nós estamos falando aqui? A pessoa que não tem esse entendimento vive num peso danado para poder alcançar a santidade. Por quê? Porque ele vai buscar o resultado não pela fé naquilo que Jesus fez, mas ele vai ter que entender o seguinte: eu tenho que conseguir, né? A santidade. Então, se você tentar a santidade pelo seu próprio esforço, você não vai conseguir. Por mais que você tente, você não vai conseguir. Então, o que nós estamos falando? A santidade não vem pela obra humana. Como assim? Então, o resultado não é... Então, a pessoa que vai buscar a santidade por seu esforço próprio, ele está andando ainda debaixo da lei. Debaixo do merecimento. Eu mereço, porque eu fiz isso, não faço mais isso, não faço mais aquilo, então eu mereço agora... Calma, você não consegue pelo seu esforço. Então, por isso que tem a graça, né? Pela graça sois salvo. Então, e a partir do momento que você não fez esforço nenhum, e Deus nos deu a capacidade, e você tem a certeza que você é salvo, você falou assim, agora, por aquilo que eu recebi, agora sim, eu entendo que eu não posso mais continuar fazendo essas coisas. Então, quando você coloca a questão da santidade como uma condição para você ser salvo, você nunca vai ser salvo, porque você não vai conseguir a santidade pelo seu esforço. Não é pela obediência que nós somos salvos, mas à medida que você recebe a bênção de Deus, você recebe a graça. E pela graça nós somos salvos, pelo entendimento que Deus já nos perdoou, nos amou. Então você vai ficar tão agradecido ao amor de Deus, que você fala assim, eu não posso mais deixar de honrar a Deus. Eu não posso mais deixar de me dobrar o joelho todo dia, agradecer pela minha família, agradecer isso, porque a pessoa que fala o seguinte, eu que fiz, eu consegui, ela não vai dar valor nenhum a Deus. E tem muita gente assim, infelizmente. Tem muita gente assim, sofrendo, suando, né? Aquilo que eu falei. Ao invés de ser uma pessoa abençoada,
é uma pessoa abençoada, porque pelo esforço dele, ele não está alcançando nenhuma maravilha, porque ele nunca vai alcançar, ao invés dele receber aquilo que Deus já fez para ele. E aceitar o presente, que eu falei assim, ó, brinquei aqui, eu vou dar um presente para o Santo, vou dar um presente para você. Então, Jesus veio e deu um presente para nós, né? Ao morrer na cruz, ao pagar pelos nossos pecados, é pela graça que ele fez isso. O que é graça? Você não fez nada para merecer. Muito bem, então se você já tem o amor de Deus nesse ponto, você tem, não tendo merecido, você fala assim, puxa vida, né? Se Jesus fez isso por mim, então agora eu tenho o mínimo que eu tenho que fazer, é andar na obediência da sua palavra, é andar em santidade, e o Senhor, pela graça, nós vamos alcançando isso, não pelo esforço próprio. Então, por isso que a palavra diz o seguinte, a maior preocupação aqui não é a primeira parte do versículo. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém. Sem a santificação, ninguém vai ver o Senhor. Agora, como é que eu alcanço a santificação? Aí que vem a história. O versículo continua. Como é que se alcança a santificação? Atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Vocês estão entendendo? Que quando você separa da graça de Deus, quando você recusa a graça, você não vai ter alcançado a santidade, você não vai alcançar a obediência e você não verá o Senhor, né? Então, o maior problema da santidade, de você encontrar assim o padrão de Deus, é que você quer conseguir com o seu esforço e você não vai conseguir. Mas à medida que você entender que você recebe pela graça, né? Pelo que o Senhor fez, pelo que Ele faz por você, por mim, por você. Então, aí nós vamos começar a entender o seguinte, né? Que o resultado, a graça, ela não é a salvação, ela é o resultado da salvação. Tem muitas pessoas, desculpa, troquei aqui, eu vou corrigir aqui. A santidade não é a salvação, é o resultado da salvação. Eu falei, fiz um trocado aqui por um equívoco. Então, eu não quero confundir os irmãos, né? Então, a santidade é importante para a salvação. Sem ela, ninguém verá o Senhor. Mas não é ela que salva, não é a obediência que salva, mas a graça. É a fé que você tem, que Jesus pagou o preço por nós. A obra lá da cruz do Calvário já é suficiente. Mas você tem que ter fé naquilo ali para você, então, se fortalecer, receber o entendimento do amor de Deus tão grande na sua vida, que você vai começar a esquecer a questão do merecimento e do legalismo. Porque quando você quer alcançar a santidade pelos seus méritos, você está entrando na questão da lei, e nós vamos explicar a diferença entre a lei e a graça aqui nessa noite, né? Então, não é por merecimento, porque nós não mereceríamos nunca a graça. A graça é um favor imerecido. Nós não merecíamos nunca aquilo que o Senhor nos deu. Então, por isso, o nosso maior risco de não sermos abençoados é porque nós separamos da graça de Deus. Tá bem? E é aí que nós vamos caminhar aqui. Então, primeiramente, dado essa introdução, para vocês começarem a pensar comigo aqui, para entender essa ministração, eu queria dizer para você que você é crente, mas você pode estar separado da graça de Deus. Você pode crer no Senhor, pode crer na obra da cruz, mas você pode se separar da graça de Deus. Poxa vida. Então, você é salvo, você está justificado, mas uma coisa é você ter a salvação, outra coisa é você estar debaixo da graça. Por isso, essa palavra é muito importante, né? Eu orei, eu creio que você também orou aí, que o Espírito Santo nos dê a graça
de entendermos aqui, sair daqui entendido. Nós temos assim uma ministração aqui, que eu quero que os irmãos não fiquem andando para lá e para cá, para você não perder o raciocínio aqui, porque é muito importante. Então, o que é estar separado da graça de Deus? Nós vamos ver aqui o seguinte: significa você não estar experimentando o favor de Deus. Estar debaixo da graça é estar debaixo do favor de Deus. A graça é um favor imerecido. Quando eu me separo da graça, eu estou saindo debaixo do favor de Deus. Eu não estou recebendo o favor de Deus. Por isso, quando as coisas acontecem, você vai ver a diferença de crentes abençoados e crentes bençoados. O que é crente abençoado e crente bençoado? Por exemplo, quando você se esforça e não vê resultado. E aquele outro que se esforça pouco e o resultado aparece. Poxa vida, esse cara é bom, hein? Ele não fez nada. E aconteceu. Por exemplo, vamos dar aqui uns exemplos. Nós temos aqui, veja bem, às vezes, eu estava vendo um jogo de futebol há pouco tempo, e um time joga bem e tal, mas naquele dia estava tudo errado. Ele fazia tudo, o outro, que era um time mais perna de pau, tudo que fazia dava certo e chutou 2 bolas no gol e fez 2 gols. O outro chutou 30 bolas e não fez um gol. O outro, tudo que fazia dava errado. Então, a pessoa que está no favor de Deus, aquele que está debaixo da graça, que está no favor de Deus, ele, com pouco esforço, ele atinge o resultado. O outro se mata e as coisas não acontecem. Por isso que é importante aqui para nós aqui, hoje, entender a questão de estar sob o favor de Deus. Então, a ministração de hoje é viver no favor de Deus. A pessoa que vive assim, que não dá essa importância, que não entende e que não recebe aquele presente de Deus, ele vai tudo pelo esforço. E ele, pelo esforço, não é por merecimento, porque o esforço é no tempo da lei e nós vivemos no tempo da graça. Amém? Até aqui vocês estão entendendo que tem uma diferença? Então, a pessoa que está fora da graça, aquela pessoa que não está no favor de Deus, ele nada e não chega nunca na praia. Ele nada contra a correnteza. A pessoa que está no favor de Deus, com pouco esforço, a onda leva e ele chega lá. Então, nós vamos entender, quando a gente tem assim, nós vivemos no favor de Deus, as pessoas no seu trabalho percebem, poxa vida, essa pessoa aqui, fulano, pega as coisas e ele entrega, as coisas acontecem com mais facilidade, Outras pessoas se matam, trabalha, mas não consegue. Então, por quê? Porque ele não está debaixo da graça. Então, nós temos que entender que o que a palavra de hoje está nos trazendo é como a gente vai andar debaixo da graça, não sair do favor de Deus, e que isso venha sobre a nossa vida. Então, o que nós estamos falando? Eu, por exemplo, se você vai fazendo a análise de você, da sua vida, e ver como é que você está. Você pode ser uma pessoa que está debaixo da graça e as coisas têm acontecido. À medida que você fala assim, poxa vida, eu não imaginava que eu ia conseguir fazer isso. Eu não tinha ideia. E a coisa aconteceu, caiu na minha mão, uma oportunidade, Eu nunca imaginava que eu ia conseguir, apareceu essa oportunidade e tal, e foi acontecendo. Eu estava comentando com o irmão, eu me lembro, eu não tinha esse entendimento, mas assim, há uns 15 anos atrás, na outra igreja, um irmão da igreja falou assim, olha, eu na época eu ainda não era pastor, eu deveria ser evangelista, alguma coisa. Falou assim, olha, eu admiro o irmão Aguiar, porque tudo que você faz, as coisas prosperam.
E eu não entendia, né, o que acontecia. Mas eu me sinto uma pessoa muito abençoada, né? Eu creio que muitos de vocês falam assim, eu também estou começando a entender essa palavra que você está trazendo, eu já me sinto isso. Então nós precisamos entender isso aí, né? Que a palavra Ebenezer é até aqui nos ajudou o Senhor. Não foi mérito. Quando você fala e acha que tem algum mérito, você está debaixo da lei, e quando você está debaixo da lei, você sai debaixo da graça. Então, nós vamos ter que ter esse entendimento. Então, eu não fiz nada para estar aqui hoje. Eu não foi assim, olha, eu vou fazer, assim, um exemplo, vou fazer um plano, um projeto que eu quero ser pastor. Não é assim. Deus tem um chamado. Deus já te chamou para um dom, para um ministério. E naquilo que você é chamado, quando você entende o chamado de Deus, as coisas vão andando a seu favor. Agora, se Deus tem um chamado para ir para cá e você quer ir para lá, você vai nadar contra a correnteza. As coisas não prosperam, porque você não está andando na graça, debaixo do favor de Deus. Você é aquela pessoa que fez um projeto de vida e falou, Senhor, aprova o meu projeto. Ao invés de falar, Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida? Fala para mim qual é a direção. Então, nós vamos ver que uma pessoa que está debaixo do favor de Deus, ela não vai se escapar da tribulação não, tá? Não tenha essa ilusão. Olha, então quer dizer, se eu estiver debaixo da graça, eu não vou passar por tribulação? Não. Mas até debaixo da tribulação ela passa diferente. Quantas vezes você, que está debaixo da graça, teve que passar por uma cirurgia e você estava morrendo de medo e de repente apareceu um convênio, apareceu o melhor dos médicos, apareceu isso e as coisas foi tão maravilhosamente, você falou assim, como posso, né? Tem tantas pessoas que deram tudo errado. E como é que comigo deu tudo certo? Ou seja, até na tribulação você passa bem. As pessoas falam assim, olha, puxa vida, né? Uma pessoa passou por tribulação, saiu do outro lado um farrapo. E você passou por tribulação e saiu andando, caminhando, né? Isso aí é estar debaixo do favor de Deus. Então, que tem gente que tem medo, né, de que venham as lutas, mas se você está debaixo do favor de Deus, sem lutas não tem vitória. Nós somos vencedores. Então, você tendo essa fé, você tendo essa graça, que o Senhor é contigo, que você está debaixo do favor de Deus, você vai parar de ter medo. Você vai parar de ficar assustado. Olha, eu comecei na igreja, começou a dar errado, né? As coisas não estão dando certo. Eu queria trazer aqui uma palavra para a gente ir avaliando aqui, um exemplo de José. Se você vê lá, por exemplo, Gênesis 39, capítulo 1, ou melhor, verso 1. Vamos ver lá a história de José. O que aconteceu? A Bíblia diz assim, ó, José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcia, comprou dos ismaelitas que o tinha levado para lá. Então, o capítulo 39 de Gênesis é uma história de José, onde nós sabemos que pela inveja dos seus irmãos, José foi vendido como escravo, amém? Então, pela inveja dos seus irmãos, José foi vendido como escravo lá no Egito. Então, você fala o seguinte, né? Poxa vida, José é uma pessoa que estava sob o favor de Deus. Mas ele foi vendido como escravo. Mas a palavra começa assim, olha. Ele foi vendido como escravo, mas quem comprou ele dos ismaelitas foi Potifar, um oficial do faraó. Então você vê o seguinte, né? Ele foi levado lá para o Egito e Potifar, oficial do faraó, comandante de guarda, comprou dos ismaelitas que tinha levado para lá. Então,
quando você vai ver o verso 2, diz assim: o Senhor era com José. É isso aí. O Senhor era com José. Então, se você for ver a palavra o Senhor era com José, no original, é a mesma palavra que quando o anjo foi anunciar a Maria que ela teria um filho, seu nome seria Emanuel. Emanuel quer dizer, o Senhor é convosco. É a mesma tradução, o Senhor era com Josué. Melhor, com José. Então, nesse caso aqui, o que nós estamos falando? Nós tínhamos aqui, José tinha Emanuel, Deus conosco. Então o Senhor era com ele. Então, quando a pessoa está debaixo da graça, Deus é com ele. Nós temos aqui uma situação bem diferente. Então, nisso aqui, você vai acompanhando. Nós podemos falar o seguinte: quando ele foi vendido, se ele tivesse vendido lá para uma caravana, que nem foi de ismaelitas, e tivesse ficado assim, não tivesse a mão do Senhor, ele poderia ter caído na mão de pessoas que querem triturar a pessoa, que querem explorar, mas ele caiu na mão de uma pessoa rica. O Potifar era oficial do faraó, né? Então, um oficial rico. Então, nisso já vê que o Senhor não é com ele. Por exemplo, uma empregada doméstica, né? Uma empregada doméstica, vamos ver aqui, a empregada doméstica está debaixo do favor do Senhor e a empregada que não está debaixo do favor do Senhor. Dá um exemplo, né? Vamos pegar aqui como uma hipótese. Imagina uma empregada doméstica que não está debaixo do favor do Senhor e ela vai trabalhar na casa de uma família da classe média que é a primeira vez que vai ter uma empregada na sua casa. Não é uma família rica, é uma família que conseguiu lá estabilizar um pouco e falou: olha, já temos condições de pagar uma empregada. Essa família da classe média, não estou querendo generalizar, mas dando um exemplo, né? A maioria chega na sexta-feira, faz lá aquela jantar e tal. Aí quando chega uma visita e tal, falou assim: olha, deixa essa cozinha aí, não põe a mão, porque segunda-feira a Cidinha está aí e ela limpa. Começa na sexta-feira. No sábado, eles fazem um churrasco, faz aquela sujeira, né? Quando faz um churrasco, sai do normal, faz aquela sujeira e tal. Aí a mulher fala assim: olha, não põe a mão, deixa aí, porque a Cidinha está aí na segunda-feira e a Cidinha limpa. Chega no domingo, mais o almoço, deixa aí. Imagina na segunda-feira, quando a Cidinha chega, né? A Cidinha não estava sob o favor, debaixo do favor de Deus. Ela era faça-me o favor, né? Porque quando ela chegou lá na casa, ela, meu Deus do céu, quanto serviço, quanto tempo, quanto esforço para a Cidinha colocar essa casa em ordem. Quanto ela não vai trabalhar? Agora, a empregada que está sob o favor, debaixo do favor do Senhor, ela foi empregada numa casa de uma família rica. Família rica na sexta-feira, não, vamos comer fora, vamos jantar fora. No sábado, nem abre a janela, porque não vai ter ninguém em casa, deixa fechada, então nem pega pó. No domingo, vamos almoçar fora. Quando a Cidinha, a empregada da família rica, chega na segunda-feira, não tem nem pó, não tem serviço. Ou seja, é muito mais tranquilo. Então, eu estava querendo dar um exemplo, né? Que às vezes, quando nós falamos assim, até nisto, você vai vendo que mais ou menos o que aconteceu na vida de José, né? José passou por situações difíceis, mas a palavra diz aqui, o Senhor era com José. Então, quando nós falamos aqui da empregada da família rica, era um José caindo na mão de Potifar. Potifar, quando viu José, que tudo que ele fazia prosperava, aí Potifar falou assim: você vai ser o encarregado de todos os meus empregados, você vai ser o meu administrador. Você não vai trabalhar, limpar, fazer isso, você vai só dar ordens. Porque o Senhor era com José. Então, quando você olha aqui a situação, eu quero dizer para você,
não tem coisa melhor de desejo que nós queremos estar debaixo do favor de Deus. Que o Senhor seja convosco, porque é Emmanuel, nós precisamos ter Emmanuel, é Deus conosco naquilo que nós fazemos. Então, por isso que a palavra diz assim, olha, cuide diligentemente para não se separar da graça de Deus, para você não sair debaixo do favor de Deus, porque toda vez que você sai debaixo do favor de Deus, então as coisas ficam mais difíceis na sua vida. Quando nós olhamos aqui, o livro de Gênesis 39, 4, a palavra diz assim, que logrou José mercê perante o Potifar, e ele pôs por mordomo da sua casa. Mas eu estou querendo dizer o seguinte, quando você começa a prosperar, o diabo não dá folga não. À medida que você está começando a crescer, à medida que você está sendo abençoado por Deus, o inimigo quer vir minar a sua alegria. E aí, o que nós vimos aqui que aconteceu com Potifar? Potifar foi atacado pela mulher vamos trocar aqui. O que aconteceu com José? José foi atacado pela mulher de Potifar. Então, o que aconteceu? Diz a Bíblia que ela se sentiu atraída por José, que era uma pessoa bem vistosa, e naquela época, os empregados, as pessoas usavam umas roupas que pareciam um lençol enrolado, né? Não é uma camisa, uma calça, né? Uma cueca, não. Era uma roupa enrolada lá e amarrada. E diz que a mulher agarrou na roupa de José, e José, não, me solta, né? Que ele não queria trair a confiança de Potifar, muito menos pecar contra Deus. E ele, para se salvar, ele saiu com tudo, e a mulher grudou na roupa, e ele saiu lá nu. A hora que a mulher viu que ele não estava querendo ceder, falou, agora eu vou prejudicar ele. E começou a gritar, tarado, tarado. Aí as pessoas chegam, vê a mulher, a patroa, gritando tarado, um escravo correndo nu. Quem que está com a verdade nessa história? É lógico que é a patroa, né? Coitado do José. Coitado do José, foi preso. Mas a Bíblia fala que até nessa situação o Senhor era com José. Por isso que eu falo, se você está sob o favor de Deus, se o Senhor é contigo, a tribulação vem, mas Deus está contigo. Então o que aconteceu? José, nessa situação toda, Potifar não acreditou na denúncia da mulher. Não acreditou. Embora ele foi preso, mas naquela época, olha a prisão que José foi. A prisão que José foi tinha tesoureiro, tinha ministro, tinha copeiro, tinha padeiro, tinha pessoas importantes do rei lá preso. Então, naquela época, pobre não ia preso. Pobre, eles exterminavam, porque não vai dar despesa para o rei, né? Só iam presos pessoas importantes. E José foi preso naquela época, no lugar, né? Como ele era, o Senhor era com ele, ele foi preso. Então, ele poderia, o que aconteceria se o Senhor não fosse com José? O que aconteceria com um escravo acusado de ter agredido a mulher do patrão? Ou cortava a cabeça, ou cortava outras coisas no mínimo. Então, o José, o Senhor era com ele. Então, José foi preso. Por quê? Eu creio que Potifar falou assim, eu não acredito na minha esposa, né? Ele não tem essa culpa toda. Ele vai preso, não mata ele não. Porque em outros casos, se hoje um estrupador, quando cai numa cadeia, né? As pessoas detonam ele. Naquela época lá, as pessoas matavam para não ter despesa. Os pobres não tinham prisão, né? Só eram presos as pessoas, né, ricas, as pessoas melhores, assim, as pessoas importantes. Então, José estava no favor de Deus. E à medida que ele estava no favor de Deus, ele ainda não tinha glória. Mas Deus era com ele. Ele ainda não era o governador do Egito, mas Deus já era com ele. E ele foi colocado lá na prisão, como o carcereiro deu a chave para ele, você vai cuidar de todas as celas. Era uma pessoa importante lá.
Então, quando a pessoa, quando está debaixo do favor de Deus, as tribulações vêm, mas você passa por ela numa condição que outra pessoa teria inveja. Falou assim, poxa vida, né? O José preso, injustiçado, mas ele está aqui mandando, abrindo cela, fechando cela, e está na condição, de uma condição de prestígio. Então isso aí é quando nós vemos aqui uma pessoa que está sob o favor de Deus. Então o Senhor era com José, né? Então nós conhecemos toda a história aqui, que evoluiu a partir daí. Então, eu queria dizer para você que Deus quer nos favorecer assim como Ele favoreceu José. Ele quer que nós fiquemos debaixo da graça. Ele quer que nós entendamos que Ele tem assim um propósito de nos abençoar, mas nós temos que ser diligentes, desculpem, tentando para não sair debaixo do favor de Deus. Então nós temos que entender aqui como é que nós vamos sair do favor de Deus. Então a palavra diz assim, ó: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando-se diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça. Então, não é Deus que tira você do favor dele, somos nós que nos afastamos, porque Deus está avisando, ó, seja diligente para que você não seja faltoso. Não é Deus que vai tirar você, é você seja faltoso, separando-se da graça. Está entendendo que somos nós aqui? Então, separando do favor imerecido é ser faltoso, né? Deus tem para nós uma bênção e nós nos separamos dessa bênção. Então, como é que eu posso notar, pastor, que eu estou me separando dessa bênção? Então nós vamos ver aqui alguns sinais que mostram quando é que nós nos separamos do favor de Deus. Então, o primeiro sinal surge quando você é uma pessoa que está passando por uma situação de amargura. Bom, se a pessoa é uma pessoa amarga, está passando por amargura, realmente ela não está no favor de Deus. Mas como é que começa essa situação? Como é que uma pessoa se sente amarga? Porque ela se sente injustiçada. Então, quando a pessoa se sente injustiçada, ela está sob a lei. Porque a lei é por merecimento. E quando a pessoa está na lei, ele escolheu a lei, então ele tem que fazer por merecer. E como ele não merece e não está debaixo da graça, ele vai pagar. Aí vem a tristeza. Por quê? A pessoa se sente injustiçada. Por que fizeram isso comigo? Né? Imagina você lá no seu emprego. Você tem lá você está lá há 5 anos na empresa, tem lá uma vaga para chefia ou para gerência e você é candidato. Aí você faz tudo para agradar o seu patrão, o seu chefe. E aí você está fazendo tudo para agradar ele. E aí o que acontece? Ele escolhe outra pessoa. Aí você vai falar assim: era eu que era para estar lá? Né? Então você vai ficar amargo. Porque você estava no plano de merecimento. Quando você entra no plano de merecimento, você está debaixo da lei. E a lei é justiça própria. E quando você entra na justiça própria, você fica amargurado. Então o primeiro sinal que você não está na graça é quando você se sente amargurado, injustiçado, porque nós não merecemos nada. Mas quando você está na graça, fala assim: Senhor, eu não mereço nada. Se o Senhor me agraciar, eu vou estar lá. Se o Senhor me agraciar, eu vou alcançar aquela posição. Agora, quando você fala, eu mereço estar lá, o que nós merecemos? Nós merecíamos estar aqui. Deus, pela graça, nos trouxe aqui, amém? Mas nós merecemos. Então você está debaixo da lei. Se você está debaixo da lei, você saiu debaixo da graça. Então você não confiou na graça, você confiou na lei do merecimento. E quando você confia na lei do merecimento, o primeiro sinal é a raiz de amargura, porque lá em Hebreus, né? Deixa eu tampar aqui que deixa eu tomar uma aguinha para. Em Hebreus,
12 que nós estávamos lendo, né? Seguindo a 12, 14, seguindo essa palavra, ele fala o seguinte: olha, atentando-se diligentemente que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Aí vem o seguinte: quando você separa da graça de Deus, vem o quê? Nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Entenderam? Quando você sai da graça, a primeira coisa que vem é a amargura. A pessoa é uma pessoa amarga, ela já está, se ela está amarga é porque ela está se sentindo injustiçada. Então ela já está debaixo da lei. Porque eu merecia. Eu fiz por merecer. O que você fez por merecer? Fala para mim. Deus é que te deu tudo, né? Você merece alguma coisa? Não. Eu estou empregado pela graça de Deus. Eu tenho uma família pela graça de Deus. Eu tenho filho pela graça de Deus. O que você tem que porque você mereceu? Fala para mim. Ah, eu mereço. Então, desculpa, você vai sofrer. Porque quando nós achamos que merecemos, nós estamos debaixo da lei. E ninguém consegue cumprir a lei. Por isso veio Jesus trazendo a graça. Para através da graça nós receber aquilo que nós não merecemos. Mas quando você acha que você é o tal, que você merece, então você vai ficar amargurado. Esse é o primeiro sinal que você está fora da lei. Eu queria trazer aqui para vocês uma outra comparação. Está lá em Lucas 15, 25, que fala do irmão do filho pródigo. Nós sempre falamos do filho pródigo, né? Mas vamos falar um pouquinho aqui do irmão do filho pródigo. Lucas 15, 25. A palavra do Senhor, né? Lá do filho pródigo, fala que o homem tinha 2 filhos. Aí um deles resolveu pedir a herança em vida do pai. E naquela época, irmãos, o pedir a herança para o pai antes que ele morresse, era falar o seguinte: ó, já que você não morre, eu queria que você morresse para ficar com a sua riqueza. Mas já que você não morre, partilha essa herança minha aí. Isso aí era a maior ofensa para os judeus. Então essa parábola do filho pródigo mostra um pai amoroso, né? Que Deus é um pai amoroso, que ele não se sentiu assim ofendido, falou: tudo bem, você quer a sua herança? Farei isso. Então, a partir daí, ele deu dinheiro para aquele moço, e o filho pródigo pegou aquele dinheiro e foi para o mundo. E depois ele gastou tudo aquilo lá com orgia, com mulheres, com bebida e tal, e veio uma crise, uma fome, acabou o dinheiro dele, ele ficou sem amigos, sem dinheiro e tal, ficou na pior. E a palavra diz que ele falou: olha, o que eu vou fazer para eu ter que comer? Ele se empregou como porqueiro, né, numa fazenda, cuidar de porcos. E aí, a Bíblia fala que isso aí era o pior estado de um judeu. Porque judeu, ele não se pode ir com porcos. Porcos para ele é uma coisa imunda, né? Imagina ele cuidar de porcos. E ele chegou no fundo do poço que ele não tinha o que comer. Ele viu o porco comendo aquelas comidas de porcos lá. E ele tinha vontade de comer a comida do porco, né? E tamanha era a situação de pobreza que ele estava. E ele parou e pensou, falou assim: puxa vida, eu estou aqui, não tenho o que comer. E lá no meu pai, ele tem empregados que vivem muito bem, com um salário excelente. Eu não sou digno mais de ser chamado de filho, porque eu desejei a morte do meu pai, eu pedi para que ele me desse o dinheiro, eu gastei o dinheiro dele, né? Então, mas ele pode me empregar. Eu vou chegar lá e vou voltar para ele, vou falar: olha, pai, eu não mereço mais ser teu filho, mas me aceita de volta como empregado. E a palavra diz, né, que nós lembramos bem, que o pai não desistia da esperança do filho voltar, né? E o pai estava lá, olhando lá na estrada, o filho voltando, ele vai lá e corre a encontrar com o pai, com o filho. E aí, irmãos, quando ele vê o filho fala assim: pai, né? Eu não mereço ser chamada de filho. E o pai fala assim: para com isso, né? Pessoal, busca lá, né? Vamos dar um banho nele, roupa nova, coloca sandália nova, coloca lá o anel de autoridade de volta, e pega aquele novilho cevado, e vamos fazer uma festa, porque meu filho estava perdido e voltou.
né? Essa é a história do filho pródigo. E estava aquela festa toda. E o filho, o outro irmão dele, estava no campo trabalhando, diz a Bíblia. E quando ele via aquele som de música, festa, tal, ele chegou: o que está acontecendo? Aí o empregado falou assim: o seu irmão que estava perdido voltou e o seu pai está dando uma festa para ele. Aí ele falou: ah, não acredito. Aquele sem vergonha que pegou o dinheiro que não era dele, que gastou com orgia, que fez isso, fez aquilo, voltou e o meu pai está fazendo isso. Não é possível. Eu trabalhei certinho, nunca gastei dinheiro com mulheres, nunca gastei com droga, eu sempre mereci ter uma festa, nunca tive um cabrito. O que é isso? Está debaixo da lei, estava fora do favor de Deus. E ele ficou amargurado, né? E ficou amargurado. Irmãos, se você começar a olhar a Bíblia, isso afeta todo o relacionamento. Ou você está pela graça, ou você está pela lei. Aquele que está pela lei está pela justiça própria. E esse que está pela justiça própria, ele vai ficar sentir injustiçado e vai ficar amargurado. E a gente voltando um pouquinho na Bíblia, nós vamos lembrar no primeiro filho de Adão, que tinha lá Caim e Abel. O que aconteceu? Os dois eram iguais, não tinha ali uma história de um ser pior que o outro. Mas a Bíblia diz que Abel fez uma oferta, assim, entendendo que pelo sangue de um animal, seria assim um sacrifício que ele estava fazendo. Então ele achou de fazer uma coisa e adorar a Deus, sacrificando a sua melhor espécie. E Deus gostou da oferta de Abel. Mas Caim, não. Caim falou assim: eu vou fazer a minha oferta. Veja bem, quem que deu o animal para Abel? Foi ele que fez? Não, foi Deus. Então ele pegou a oferta de Deus, o melhor, né? E ele sacrificou uma vida. Mas ele falou assim: olha, em adoração aqui ao Senhor, e deu aquela oferta, e agradou a Deus. Veio Caim e falou o seguinte: eu vou fazer a minha oferta, o meu melhor. E que com o braço dele, com a preparação da lavoura que ele fez, ele falou assim: agora, é isso sim que é oferta. E Deus não aceitou. E o que aconteceu? Ele se sentiu injustiçado, não foi? Como? O que o meu irmão é melhor que eu? O que ele fez melhor que eu? Né? E por se sentir injustiçado, ele ficou amargurado. E Deus alertou ele ainda, falou assim: olha, não fique assim, porque o pecado bate às portas. E Deus avisou ele, e ele não ouviu a Deus, e naquele coração amargurado, ele foi e matou Abel. Né? E eu diria para você que Jesus parou a parábola do filho pródigo no momento, mas se continuasse aquela história, aquele irmão mais velho poderia chegar ao ponto de matar o seu outro irmão. Por quê? Eu não vou deixar esse malandro pegar todo o dinheiro do velho agora. Ele já enrolou uma vez, é melhor acabar com a vida dele antes que ele me deixe eu sem nada. Não poderia ser assim a história? Então, quando a pessoa está andando por justiça própria, ela está fora do favor de Deus. Ela está fora da graça. Ela não tem alegria, ela é uma pessoa amarga, e eu diria que é o caminho para o pecado. É o caminho para a morte, né? Então ela está costurando um caminho que nós temos que sair dele. Então, nisso aqui, eu queria falar para vocês o seguinte, né? O irmão do filho pródigo é um exemplo claro de indignação, que às vezes, antes da gente condenar ele, eu tenho certeza que eu e você poderíamos fazer a mesma coisa, não é verdade? Ele trabalhou, ele cuidou, ele foi fiel ao seu pai, em momento nenhum ele fez coisas erradas, né? Não era justo que o pai desse um cabrito para ele? Mas espera aí é que está o detalhe. Quando nós olhamos assim, o favor de Deus é tão grande que ele não daria um cabrito, tudo aquilo ali era dele, ele poderia fazer a festa do novilho cegado a hora que ele quisesse. Mas toda vez que a gente quer fazer o merecimento, toda vez que eu quero, aí está uma outra pista.
para quando nós saímos do favor de Deus? É porque ele não se sentia amado pelo pai. Então é uma outra pista para a gente ver que a gente está fora da graça. Quando a gente não se sente amado, é uma forma da gente buscar assim um merecimento. Um merecimento. Então pensa você no caso de uma mulher que não se sente amada pelo marido. Ela quer conquistar o marido, né? Aí ela fala assim, poxa vida, né? O meu marido não me ama, não tem certeza do amor dele. E ela fala assim, eu vou caprichar. Vou fazer melhor comida, né? Vou fazer os pratos que ele gosta, vou passar a roupa dele caprichada. E está ali fazendo para receber o reconhecimento. Está querendo fazer para reconhecer, para que ele seja reconhecida. Aí ela se mata para agradar ele. A hora que ele fala assim, olha, vamos fazer sexo é agora, não tem dor de cabeça, não tem nada. A hora que quer fazer uma coisa, vamos lá, tudo para agradar. Aí o marido dela é um pastor da igreja, né? Aí chega num dia da festa lá, tem um outro pastor que a mulher dele vai lá dar um testemunho lá na frente e conta lá uma história que aí o marido está do lado dela e fala assim, isso que é mulher virtuosa, né? Olha lá essa mulher desse pastor que deu esse testemunho, né? Isso que é mulher virtuosa. Aí o que vai acontecer com essa mulher que estava fazendo por merecimento e não recebeu elogio? Falei assim, filha da mãe, eu trabalho o mês inteiro, eu lavo a roupa, eu cuido da casa, eu faço isso, eu faço aquilo, e ele vem elogiar essa mulher agora, né? Ele nunca fez um elogio desse em público. O que vai acontecer com ela? Vai ficar amargurada. E vai sair debaixo da graça. O que nós estamos querendo dizer aqui, irmãos? Que quando nós fazemos as coisas por merecimento, né, nós estamos debaixo da lei. E quando nós estamos debaixo da lei, queremos as coisas por justiça própria, nós saímos debaixo da graça. Mas quando nós reconhecemos, se aquele filho pródigo, o irmão do filho pródigo, entendesse o amor de Deus, o amor do pai por ele não ia fazer conta daquela novilha, daquele novilho tratado lá, cevado. Por quê? Ele falava assim, ó, meu pai me ama, eu não preciso me preocupar com um novilho, que bom que o meu irmão voltou, meu pai me ama, eu estou satisfeito. Que bom, tem mais novilhos, tem outras oportunidades de fazer festa. Mas quando você não tem certeza do amor de Deus, quando você não tem certeza do amor do Pai, você quer fazer por merecimento e você não agrada a Deus. Por que nós temos que lembrar vocês? Que eu e você, nós não conseguimos fazer nada para aumentar um tiquinho assim do amor que Deus já tem por nós. Deus não vai amar nem nós mais e nem nós menos. Mas quando você tem um coração entendido do amor do Pai, você vai fazer não porque você tem uma obrigação, mas porque você sabe do amor dele e você fala assim, eu tenho que fazer muito mais, porque esse amor me constrange. É a mesma coisa que você for na casa de uma pessoa, essa pessoa te tratar tão bem e colocar tantas coisas, aí um dia, né, essa pessoa vem na sua casa, você vai dar uma aguinha só para ela? Você não vai ficar constrangido? Fala sério. Tem gente que é cara de pau, né? Fala assim, não tô nem aí, né? Mas assim, a pessoa normal, quando ela é muito bem tratada, ela não consegue se sentir bem se ela não fizer alguma coisa à altura, a não ser que ela não tenha condição. Mas então, o que nós estamos falando aqui? Toda vez que nós queremos ganhar o amor de Deus por merecimento, nós estamos debaixo da lei. E toda vez que nós estamos debaixo da lei, o que acontece? Vem a justiça própria. E a justiça própria traz raiz de amargura. E a raiz de amargura nos tira da graça de Deus. Saímos do favor de Deus. Aí você fala assim, por quê? Aquela pessoa ali faz tão pouco e as coisas dela rendem.
mas o amor que ela tem, o entendimento que ela tem do amor de Deus, o coração grato que ela tem, ela não precisa fazer, né? Porque o Senhor já fez. Ela não precisa morrer na cruz, pagar pelos pecados, porque o Senhor já pagou. Mas ela tem um coração grato. É mais ou menos que nem, imagina que a igreja falou o seguinte: olha, nós temos um plano, um projeto para abrir um orfanato. E eu quero, assim, nós queremos fazer um orfanato, precisamos de saber aqui se tem algum empresário, alguém aqui que queira se colocar aí para poder nos ajudar nesse projeto. Aí alguém que fala o seguinte: olha, eu ando mal com Deus, né? Um exemplo. Eu ando mal com Deus, eu tenho pisado na bola, né? Eu preciso ganhar o amor de Deus, então eu vou entrar nesse projeto. Eu vou entrar nesse projeto. Pastor, pode contar comigo aí, né? Eu estou nessa, vou investir aí, porque eu estou querendo ganhar o merecimento, o reconhecimento de Deus. Aí tem um outro irmão que fala assim: puxa vida, né? Eu era um filho pródigo, né? Eu não merecia nada, eu estava comendo lavagem de porco, né? E meu pai me aceitou de volta, Deus me aceitou, me deu isso, me deu aquilo. Eu não posso ficar fora desse projeto. Eu já recebi mais do que eu mereço, eu tenho que dar. Quem é que Deus vai abençoar aí? Aquele que falou assim: eu quero merecimento? Ou aquele que falou assim: eu sou tão grato porque Deus já fez, que eu não posso ficar fora disso? Então, irmãos, nós estamos falando aqui entre você estar na graça e estar na lei. Aquele que está na lei está querendo fazer as coisas por merecimento e nunca vai alcançar a graça. Pelo contrário, ele vai cair na justiça própria. E quando ele cai na justiça própria, ele vai ter amargura e vai sair da graça. E aí as coisas, não há alegria, né? Tudo que ele faz é peso, tudo que ele faz é no choro, é na raiva. Eu vou ter que fazer isso. Não tem alegria. Onde que está a alegria? Então, como isso aí vai agradar a Deus? Agora, quando você fala assim: Senhor, né? Que bom, a igreja está fazendo 10 anos, né? Eu quero estar aqui, quero honrar o Senhor, porque o Senhor tem sido tão bom. Porque, irmãos, quando você está sob o favor de Deus, como eu disse, quantas vezes que o tempo fechou, você falou assim: agora acabou. Mas, Senhor, está nas tuas mãos. Quando vê, você já estava do outro lado, você nem sabe como é que você conseguiu passar. Pela graça de Deus, né? Pelo favor de Deus. Ontem nós estávamos lá, ontem nós estávamos em Sorocaba, e uma irmã deu um testemunho lá, a irmã Nalva. Quem conhece a irmã Nalva, né? A irmã Nalva, a mãe dela mora na Bahia, e ela é uma senhorinha que tem uma filha com uma deficiência lá, síndrome de Down. Mas é uma pessoa, um amor, né? Tanto ela como a filha. E a mãe dela ficou doente lá na Bahia, e ela foi para lá para ajudar a mãe dela, e eles são pobres, né? Aí, a mãe dela já está com seus 80 e tantos anos, e aí um problema lá de pulmão, não sei qual era o detalhe, não entendi, e eles precisavam colocar a mulher na UTI, para poder salvar a vida dela. E não tinha vaga na UTI do SUS. Mas a preocupação de perder a mãe era tão grande que os irmãos falaram o seguinte: vamos ver se a gente consegue fazer isso particular. A diária da UTI custava R$2.000. Aí eles falaram assim: olha, para salvar a vida da nossa mãe, a gente vai endividar. Vai endividar. Já estavam resolvidos. Aí, mas assim, todos os dias orando, pedindo a Deus, a igreja orando, todo mundo orando, pedindo para que Deus abençoasse. O que aconteceu? No dia que eles iam lá fechar lá com o particular, para poder dar essa UTI para a mãe dela, porque não tinha chance no SUS, de repente Deus liberou um quarto pelo SUS e a mulher foi internada, está há 20 dias no SUS. Você já pensou quem não tem arrumar uma dívida de R$40.000 e depois a pessoa de repente no dia seguinte morre? Né? Ou seja,
Isso é favor de Deus, né? Não é verdade? Aquela pessoa que não tem aquele agradecimento, mas você precisa de ver o coração dessa mulher. Ela tem uma filha com síndrome de Down, mas ela toda vez que tem culto, reunião de oração, ela está em todas, né? Chova, passa sol, ela está ali, coração agradecido. É isso. Agora não, eu vou lá orar, se Deus, né? Aí nós tivemos 2 testemunhos, né? Uma outra lá foi fazer um testemunho dela, que ela falou o seguinte: eu vou sair da igreja, vou, né, comprar quadro de santo, porque Jesus não me cura. Então tem cada pessoa que não entende. Deus fica olhando para assim, misericórdia, né? Se não é pela misericórdia de Deus, ele já queimava todo mundo, né? Porque Deus falou assim: como é que pode a pessoa chegar, que nem o pastor Rodrigo outro dia lembrando aqui, tem gente que fala o seguinte: vou provar a Deus, né? Vou determinar quem somos nós para falar para Deus que ele tem que agir. Se Deus quiser, né, ele faz. Mas eu não sei o plano de Deus. Eu queria dizer para você, que às vezes você está em luta. Pastor, a coisa não está fácil. Mas a sua história não terminou. Se você olhasse a história de José, quando ele estava lá na prisão, o Senhor não era com ele, mas ele estava preso. Naquele momento não tinha glória nenhuma, mas quem estava olhando isso falou assim: olha, esse cara aí não está no favor de Deus não, está preso. Só que a história dele ainda não tinha terminado. E nós sabemos como é que foi o final da história, né? Que os padeiros lá, ele adivinhou um sonho, e ele foi, e Deus colocou ele como governador do Egito. Então, o importante é nós estarmos com Emanuel. O importante é Deus estar conosco. Se você está debaixo da graça, se você está debaixo do favor de Deus, pode vir trovoada, pode vir chuva de pedra, Deus, ele faz tudo o que você precisa para que você passe por isso, mas com o coração alegre, né? Por isso Filipenses 4:4 fala assim, alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu te digo, né? Alegrai-vos no Senhor. Não é alegrar nas coisas do mundo, não. Não é alegrar porque você comprou isso, você comprou aquilo. Não, alegrar no Senhor. Alegrar porque o Senhor é conosco. Alegrar porque mesmo que esteja havendo assim uma situação difícil, mas você sabe que Deus é fiel. Nós não vamos ter que ficar fazendo troca com Deus, merecer, reclamar, porque você não merece nada, eu não mereço nada. Eu fico olhando aqui, eu já compartilhei, né? Eu fico vendo assim a nossa igreja. Eu nunca, no tempo que nós começamos a igreja, nós começamos com o pastor Rodrigo e a Ellen no louvor. Eu nunca imaginei que nós íamos ter aqui pessoas de tanto talentos aqui musicais, com pessoas assim com coração tão, né, abençoado, para nos abençoar no louvor. Eu nunca pensei que nós íamos ter uma igreja assim confortável com ar-condicionado quando nós estávamos, né, em outro lugar que não tinha, era ventilador. Nós queríamos, nós oramos e o Senhor deu. Mas assim, às vezes a gente vê pessoas que falam assim, poxa vida, a igreja, a sua igreja lá, olha, é Deus, é favor de Deus, não é mérito nenhum meu, nem vosso, é de Deus. Então tudo que nós temos não é porque você merece, é pela graça. E se você tem alguma coisa que você acha que é por seu merecimento, eu peço para você colocar as barras de molho, que aquilo que você tem, que você acha que é seu, não é seu. Então, começa a pensar nisso, né? Começa a pensar que Deus, Ele nos sonda o coração. Se tiver um trabalho para ser feito para Deus, e se você fala assim, eu vou fazer, porque Deus vai me fazer isso, porque eu vou ser merecedor disso, fica em casa, não vai fazer o sopão,
para entregar a marmita, porque Deus vai te dar isso e dar aquilo, porque não é assim que funciona. Mas se você for entregar a marmita, fazer as comidas, porque Deus é bom com você, porque você está agradecido, Deus, você não imagina quantas bênçãos Deus já te preparou, além do que você tem, né? Então, mas pastor, eu estou com luta. A história não acabou. A história não acabou. Deus está escrevendo a minha e a sua história. Então, o que nós temos que fazer? Ter coração grato. Quantas vezes você agradeceu a Deus hoje? Por você estar em casa, por você não ser uma daquelas pessoas que saiu, que não voltou, né? Quinta-feira, nós tivemos a felicidade lá de fazer uma visita com o irmão David, com a Ana, né? E a prima dela aceitou Jesus, né? Foi muito bonito, né? Gostoso. E eu estava falando o seguinte, tem coisas que acontecem na nossa vida, você não sabe. Uma pessoa se interna com problema de inchaço no braço, pensa que vai lá tomar uma... Nem se interna, né? Foi lá consultar, né? Fazer um exame. De repente, a coisa foi piorando, passar por cirurgia, e tá lá. Eu falei assim, olha, calma. Quando você olha para uma situação que você acha que está terrível, se você tiver fé no Senhor, aquilo ali é bênção para você. Eu, por exemplo, eu já contei aqui uma vez, eu nunca tinha passado assim, eu só entrava em hospital para visitar. Mas uma vez eu fui fazer uma cirurgia de vesícula e a coisa foi piorando. Eu fiquei 15 dias internado, passei por 3 cirurgias em 15 dias. E eu falava assim, meu Deus. Eu era uma pessoa tão ocupada, né, no banco, assim, tinha tanta atividade. E eu falava assim, eu aqui nesse quarto de hospital, via lá a Avenida Morumbi todo dia, 7 horas da manhã, os carros descendo para ir para o trabalho. Falei, eu aqui? Eu que achava que eu tenho pessoas lá me esperando no banco, que eu tinha que resolver isso, tinha que resolver aquilo, e eu aqui, preso no quarto, que se não fosse a ordem do médico eu não podia sair. Eu falei, o que eu sou? Deus mostrou para mim e falou assim, olha, às vezes você não tem tempo, a sua correria é tão grande, que às vezes ele te obriga a você parar, para você pensar mais profundamente na sua vida, né? Nas coisas que você tem que fazer. Quando você não tem tempo para Deus e Deus quer falar com você, Ele para você. Então, é melhor a gente começar a repensar a nossa vida com Deus. Deus nos ama, Ele tem assim, nos chamou para um propósito. Não chamou você para ser mais uma pessoa para vir aqui na igreja, não, né? O mundo está cheio de gente morrendo, indo para o inferno. E a minha vida vai ter que falar para ele que tem esperança para ele mudar de vida. Não foi isso que nós cantamos? Seja a minha vida, como é que é? A minha vida seja um louvor, né? Que a nossa vida seja um louvor, seja uma palavra de esperança para aquelas pessoas que estão aí perdidas. É para isso, irmão. Às vezes é na sua casa mesmo, que tem pessoas precisando que você dê um exemplo de fé. Não precisa ser merecedor de nada, porque eu e você não merecemos nada. Não pense que você tem que... Não, calma. Creia. É pela fé. E você recebe de graça, né? Deus nos dá. A Bíblia fala lá em Ezequiel, olha, procurei um homem, uma pessoa entre os homens, para se colocar na brecha do muro, para que eu não entrasse e destruísse a terra, e não encontrei uma pessoa. Então, Deus tem buscado pessoas para se colocar na brecha, por esse mundo aí fora. E eu quero que eu e você, falando todo dia, eis-me aqui, Senhor, né? Me usa, porque eu sei que o Senhor fez por mim, o que o Senhor fez para minha família é tão grande, que eu não posso ficar de braço cruzado sem fazer alguma coisa por aquele que está indo para o inferno, né? Se eu posso, se Deus me deu talento, eu quero que o Senhor me use naquilo que o Senhor me deu. Eu não preciso fazer nada que não esteja no meu alcance, porque aquilo que Deus me cobra, aquilo que Ele já me deu. Eu não tenho que inventar, olha, eu vou ter que carregar um peso de 500 quilos e eu só consigo 50. Não, Deus não te dá nada mais do que você consegue. Então, é só ter alegria, ter gratidão,
que Deus vai te mostrar o quanto Ele ainda tem para fazer na sua e na minha vida. Amém? Vamos ficar em pé para agradecer o Senhor? Fecha seus olhos, vamos orar. Senhor,